Bom dia, que Deus nos abençoe, nos conceda um dia maravilhoso na presença dEle, um dia todo especial, domingo, né? Dia de eleição. Se você já votou, glória a Deus. Se ainda não exerceu a sua cidadania, dando seu voto, que exerça com responsabilidade, que possamos perceber que a política passa, mas os irmãos e os amigos, eles continuam e nós precisamos conviver com eles todos os dias. Então que possamos ter um dia de paz, um dia tranquilo, né? Independente de qual seja o resultado, que Deus, possamos ter a ciência de que Deus está no centro de tudo e a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas, mesmo quando muitas vezes nós não a compreendemos. Então, bom dia todo especial para cada um de vocês. Nós vamos orar ao nosso Deus, louvamos a Deus porque você está na melhor e maior escola do mundo, que é a Escola Bíblica Dominical. Estaremos, queridos, estudando, como nós fazemos todos os domingos, estudando a revista Compromisso, é a revista de adultos da Escola Bíblica Dominical, revista da editora Convicção. Estamos na série 3, a série de oração já está no finalzinho da série 3 e hoje nós vamos falar sobre a oração e generosidade, né? Oração e generosidade. Vamos orar? Vamos fechar os nossos olhos, falar com o Pai? Santo eterno Deus, Pai amado, glorificado Senhor, exaltado, ó Deus, seja o teu nome sobre toda a terra. Glórias te damos, ó Deus, porque tu és maravilhoso, Deus fiel, Deus bondoso. Obrigada, Pai, pela noite que tu nos deste na tua presença, pela oportunidade que temos de mais uma vez estarmos aqui, Senhor, louvando, aprendendo, ó Deus, da tua palavra. Glorificado seja, ó Deus, o teu nome sobre toda a terra. Abre, ó Pai, as nossas mentes, os nossos corações, que possamos estar receptivos à tua palavra, que possamos deixar todos os paradigmas, todos os pensamentos que são contrários, ó Deus, à tua obra, e que possamos, ó Senhor, abrir as nossas mentes, os nossos corações e permitirmos, ó Senhor, que tu estejas, ó Deus, a lapidá-lo, a trabalhá-lo a cada dia. Obrigado, ó Deus, por tudo, é o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Oração e generosidade, lição 11 da revista Compromisso, editora Convicção. Nós estamos estudando a série 3, que é a série de oração. Quais são os objetivos da nossa lição hoje? Saber o quê? Compreender que é responsabilidade dos crentes suprir a igreja de Cristo. É responsabilidade nossa. A igreja não é de responsabilidade do Estado. A igreja é de responsabilidade nossa, como cristãos. Então nós precisamos, queridos, compreender que é responsabilidade da igreja suprir a igreja de Cristo. Qual fazer? Compreender que não é possível haver comunhão. Não é possível haver comunhão sem generosidade, sem amor, né? A generosidade, ela faz parte do fruto do Espírito Santo de Deus. A bondade, o amor, né? A benignidade faz parte do fruto do Espírito Santo de Deus. Então não tem como eu ter comunhão com Deus e com os meus irmãos se eu não for uma pessoa generosa, se eu não for uma pessoa amorosa. E nós precisamos ofertar com generosidade e alegria. Qual o nosso texto áureo? Se encontra em Hebreus capítulo 13, versículo 16, que diz assim: Mas não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir com os outros, porque Deus se agrada de tais sacrifícios. Queridos, no versículo 14, o versículo 14 nos diz que nós não temos aqui uma cidade permanente, né? Essa aqui é a palavra de Paulo à igreja, né? Aos irmãos ali em Hebreus. Então a carta de Paulo aos Hebreus diz assim:
Ele começa no versículo 14, no capítulo 3, já falando, né, sobre as responsabilidades do cristão. E ele, no versículo 14, ele diz que nós não temos aqui uma cidade permanente, mas nós estamos aqui buscando a cidade que há de vir, a Canaã celestial. Então, como cidadãos dos céus, nós precisamos viver como tal. Nós não podemos viver apegados às coisas materiais. Nós não podemos viver apegados às coisas aqui da terra. Porque nós somos muitas vezes propensos a pensar apenas em nós mesmos. E Paulo nos convida a vivenciarmos a fé que nós professamos. A fé a termos empatia, a termos koinonia, a repartir como nosso próximo, como Jesus o fez. Nós louvamos a Deus mesmo pela vida da Igreja Batista Sinai de Almadina, que é uma igreja amorosa, uma igreja zelosa para com os seus, uma igreja generosa. Louvamos a Deus pela vida de cada irmão. Que Deus continue abençoando a vida de vocês e multiplicando os seus celeiros. Que o nosso Deus supra em glória todas as vossas necessidades. Então, como dinâmica de motivação para a introdução do tema, o autor pede aqui para vivenciar experiências concretas. Como você se sente, né, a respeito de ofertas? Eu queria que você parasse um pouquinho e pensasse nesse instante e falasse em voz alta ou para você mesmo, respondendo para você mesmo. Como é que você se sente com relação às ofertas? A respeito das ofertas que você dá à igreja, que você contribui na igreja, né? Que você oferta para o próximo, aquilo que você faz para o próximo. Como você se sente em relação a isso? Qual o sentimento que permeia o seu coração? Obrigação? Faz por amor, por devoção? Você faz com alegria? E aí o autor, ele faz uma outra pergunta. Você participa de algum projeto de ação social, como creche, centro de recuperação ou algum outro projeto de assistência social? Você contribui para projetos de assistência social? Você participa de algum projeto com relação à assistência social, a contribuir, a ajudar ao próximo? Dinheiro, cuidado e generosidade. É isso que Paulo estava falando ali, né? E o objetivo do apóstolo Paulo é nos ensinar um grande princípio, né? Então, Paulo, ali a carta de Hebreus, ele fala um pouquinho sobre a responsabilidade do cristão, e ele fala sobre o dinheiro, sobre o cuidado que nós devemos ter, sobre a responsabilidade. Então, qual é o objetivo de Paulo? Ao falar isso, Paulo quer nos ensinar um grande princípio. E que princípio é esse? É responsabilidade, sim, dos crentes suprir a igreja de Cristo, né? A igreja, como nós falamos, a saúde é dever e obrigação do Estado, mas a igreja, a manutenção da igreja, é dever do cristão. É dever meu e seu, a manutenção da obra do Senhor, da igreja do Senhor. E a Bíblia nos convida a fazermos isso. A Bíblia nos diz: trazer todos os dízimos à casa do tesouro e fazer provas de mim, né? Trazer todos os dízimos para que haja manutenção da minha obra, fazer prova de mim. Então a Bíblia nos convida em Malaquias 3,16 a sermos dizimistas e ofertantes. Nós vamos ver que Jesus também ele fala sobre isso, né? Ele não só fala, como ele vivenciava não só o desapego, mas o cuidado e a generosidade, o amor para com o próximo. Então, não é possível, queridos, viver comunhão sem ser generoso, sem ser amoroso. Eu não posso ter comunhão, ter koinonia com o meu irmão, com o meu semelhante, se eu não sou uma pessoa generosa, se eu não sou uma pessoa amorosa. Porque o amor nos constrange a ajudarmos o próximo. O amor de Cristo em nós nos constrange a sentirmos as mesmas necessidades, a sentirmos as mesmas dores.
quando nós estamos em comunhão, quando o corpo, como corpo, se um dedinho dói, todo o corpo dói. Você já teve a oportunidade de calçar um sapato apertado? Como machuca, dá até febre, né? Sapato apertado é terrível. Você já teve a oportunidade de ter um cortezinho no dedo? Como incomoda aquilo ali, volta e meia está incomodando, dá até dor de cabeça? Porque o dedo faz parte do corpo, o pé faz parte do corpo. E nós somos o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Então, não pode haver comunhão se não houver generosidade, se não houver amor no seio da igreja. Você concorda? E aí o autor pergunta, você concorda com essa afirmação? Você discorda? Por quê? Né? Nós já falamos aqui. Porque na igreja é o quê? Ela é o corpo de Cristo. Ela é o corpo de Cristo. Então, como corpo, nós temos funções diferentes, mas temos o mesmo valor para Deus e nós sentimos cada parte do nosso corpo. Então, como corpo de Cristo, nós precisamos ser amorosos, nós precisamos ser generosos para com o próximo. E o apóstolo Paulo, querido, ele nos apresenta vários textos a respeito da generosidade, a respeito do amor ao próximo. A gente vai ver que Paulo ele está sempre falando à igreja sobre isso. Então, em 1 Coríntios, capítulo 16, versículos 1 e 2, nos diz assim: ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder juntar, conforme a sua prosperidade, para que não se faça as coletas quando eu chegar. Aí em Hebreus, capítulo 13, versículo 16, Paulo diz assim: não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Que é o versículo áureo, nosso versículo áureo, né? E aí em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 4, mais uma vez o apóstolo Paulo está falando, pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos, né? Que serviço era esse? As ofertas, as ofertas que eram distribuídas para os servos de Deus. Então, 1 Timóteo 6,18, Paulo diz assim: ordene-lhes que pratiquem o bem, que sejam ricos em boas obras, que sejam generosos e prontos para repartir. Então, Paulo, ele diz aqui ao seu Nobel, né? Nobel discípulo, pastor, né? A Timóteo ali, que Timóteo estivesse orientando a igreja para que a igreja praticasse o bem, para que a igreja fosse rica, para com as boas obras, que fossem uma igreja generosa e que estivessem prontos a repartir. E a Bíblia nos diz que a igreja dos primórdios, né? A igreja era uma igreja generosa, uma igreja que tinha tudo em comum. Então, como nós devemos praticar a generosidade no âmbito da igreja? Como essa generosidade deve ser praticada? Hoje nós vivemos assim, em um contexto também bem diferente, que muitos querem se aproveitar, que muitos querem se aproveitar da condição de cristãos, né? E a Bíblia também nos fala sobre isso. Mas, como nós, no pleno século XXI, podemos praticar nossa generosidade no âmbito da igreja? Nós podemos praticar os princípios que foram ensinados por Paulo. Esses princípios, eles vão nos ajudarão okay, a nortear a nossa prática em relação ao ato de contribuir financeiramente. E nós vamos ter essas orientações aonde? Em 2 Coríntios 9, do versículo 5 ao 15. Paulo ele dá orientações à igreja, né? Porque muitos também
acabavam se acomodando, né, esperando só que os irmãos estivessem contribuindo. Mas Paulo, ele orienta a igreja e diz o seguinte: olha, portanto, tive por coisa necessária exortar estes irmãos, para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção, antes anunciada, para que esteja pronta como bênção e não como avareza. Então nós precisamos contribuir com amor, não com avareza no coração. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dar com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus, porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também é abundante em muitas graças que se dão a Deus. Visto como, na prova desta administração, glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos, e pela sua oração por vós, tendo de vós saudades, por causa da excelente graça de Deus que em vós há. Graças a Deus, pois, pelo seu dom inefável. 2 Coríntios 9, versículos 5 ao 15. Depois dê uma lidinha, né? E você vai ver ali como Paulo, ele ensina princípios, né? A serem, a nós, a como nós, cristãos do século 21, deveremos contribuir na obra do Senhor, na igreja do Senhor. Então, Paulo, ele começa falando aqui de algo que os irmãos conheciam, né? Ele usa o que é? Ele usa o plantio. Ele fala a respeito de sementes, de grãos que são lançados na terra. Os fazendeiros, eles podem, queridos, comer de tudo e comer de todos os grãos, né? Eles podem manter todos os seus grãos e podem comer todos os seus grãos. Eles podem fazer isso, guardar nos celeiros, né? Houve ali a colheita dos grãos. O fazendeiro, ele pode fazer o quê? Pegar aquela colheita, toda aquela colheita, e guardar nos seus celeiros, ou se alimentar mesmo daquela colheita. Mas também os fazendeiros, eles podem perder alguns grãos plantando de volta na terra, né? Plantando novamente esses grãos na terra. E naturalmente, quanto mais generosa for a semeadura, a plantação, maior será a colheita, maior será a recompensa. E é isso que Paulo está dizendo aqui aos irmãos. Então Paulo diz o seguinte: olha, vocês são abundantes, né? Vocês, graças a Deus, são abastados financeiramente falando. E o que Deus nos dá, o que Deus dá a mim e a você, o nosso salário, nós podemos sim usá-lo todo ao nosso bel prazer. Nós podemos comer ou gastar como bem quisermos, porque é nosso, foi ganhado com o nosso suor, né? Mas Deus nos abençoou. O emprego que você tem, que eu tenho, que nós temos, foi dado por Deus. Deus nos abençoou. E aí Paulo diz assim: olha, quando vocês forem contribuir, não façam isso por avareza, né? Não façam isso apenas para que as pessoas vejam que vocês contribuem, mas façam isso com amor.
e de acordo com o que vocês propuseram nos seus corações, de acordo com o que vocês colocaram nos seus corações para ofertar, para contribuir. Então, Paulo diz aqui o seguinte, olha, e aí ele comparou, né, a oferta, ele comparou aqui a manutenção na casa do Senhor e a generosidade para com os irmãos, ele comparou a um fazendeiro. Ele disse o seguinte, olha, o fazendeiro ele pode pegar os grãos, guardar todo no celeiro, né, pegar ali toda a colheita e guardar no celeiro, ou então ele pode simplesmente comer todo o fruto da terra. Mas, se o fazendeiro não plantar, ele não colhe. Não é verdade? Então Paulo diz o seguinte, olha, o fazendeiro, ele pode perder alguns poucos grãos, né? Ele pode perder uma quantidade menor de grãos e pegar esses grãos aqui e plantar novamente na terra, ao invés de guardar. Quanto mais ele plantar, maior será a colheita no próximo ano, né? Na época da colheita. Então, quanto maior for a semeadura, maior será a recompensa, maior será a colheita. Então, Paulo diz o seguinte, olha, que Deus esteja suprindo em glória todas as necessidades de vocês. Que Deus supra tudo. E assim como vocês são generosos para com os irmãos, para com o próximo, para com a obra do Senhor, que o Senhor também seja para com todos vocês. E que Deus esteja multiplicando os celeiros de vocês. Então, generosidade deve ser praticada com alegria. Essa é a primeira lição que Paulo ensina, né? Em 2 Coríntios, versículo 9, ou versículo 5, versículo 7, diz assim, portanto, tive por coisa necessária exortar, alertar vocês, irmãos, para que primeiro eu fosse ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção, e já antes anunciada, para que a bênção esteja pronta como bênção, para que a oferta esteja pronta como bênção e não como avareza. Não que vocês façam isso quando eu estiver aí, mas que vocês façam isso mesmo na minha ausência, e que recolham antes, mas que façam como bênção para a vida de vocês, com alegria. E aí no versículo 7, Paulo diz, cada um contribua conforme propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. A Bíblia nos diz que é melhor dar do que receber, porque se você dá é porque Deus te deu, e te deu em abundância para que você pudesse compartilhar para com o próximo. Então, questões a serem discutidas. Qual o critério recomendado por Paulo em relação ao ato de ofertar? Que esse ato seja feito com amor, que esse ato seja feito como forma de bênção, com alegria, como forma de gratidão a Deus por tudo que Deus te deu. A oferta, ela deve ser proporcional ao ganho do ofertante, né? Não existe dízimo maior ou dízimo menor. Dízimo é dízimo. Não existe oferta maior ou oferta menor. A oferta ela deve ser feita e deve ser entregada ao Senhor com amor, com alegria e de acordo com os nossos ganhos, né? E Paulo ele explica isso, como nós falamos, com relação à semeadura. Quanto mais você semeia, mais você colhe depois, né? E esta prática tem sido comprovada nas igrejas? Essa prática tem sido comprovada na sua vida? A oferta que você dá à casa do Senhor, o dízimo que você entrega na casa do Senhor é proporcional ao que você ganha? Como tem sido? Qual foi? Falar em oferta, parabenizar, né, agradecer a Deus em primeiro lugar. E parabenizar a Igreja Batista Sinai de Amadina, porque mesmo em tempo de pandemia, né, a igreja não perdeu o foco de continuar sendo uma igreja missionária. E graças a Deus foi a contento o levantamento da oferta de missões nacionais. E nós só temos a dizer a Deus muito obrigado, e a igreja parabenizando-a por sua fidelidade
a obra missionária do Senhor. Como nós falamos aqui, nós louvamos a Deus pela vida da Igreja Batista Sinai de Almadina, que é uma igreja amorosa, uma igreja generosa, uma igreja cuidadosa para com os seus, para com os missionários, para com os pastores, para com as famílias da igreja, para com a comunidade. Nós louvamos a Deus pela vida da Igreja Batista Sinai de Almadina. A gente viu aí que nesse momento de pandemia, mesmo a igreja não estando reunida fisicamente, todo mundo ali, mas glória a Deus pelas ofertas, aí o Ministério Infantil se mobilizando, né? A MCM, os diáconos, os homens, os jovens, juniores, todo mundo se empenhando para contribuir com missões. Glória a Deus por isso. Então, qual foi a última vez, aqui o autor pergunta, qual foi a última vez que você sentiu alegria em ofertar, né? Qual foi a última vez que você disse assim, glória a Deus, por você estar ofertando? Queridos, eu louvo a Deus. Quando eu vou entregar o dízimo, né, e a oferta ali ao Senhor, e eu agradeço muito a Deus, porque eu falo assim, Senhor, muito obrigada mesmo, porque se eu estou aqui hoje contribuindo, foi porque Tu me deste. Eu louvo a Deus por isso, né? Eu agradeço muito a Deus e tenho prazer em contribuir na casa do Senhor. Nós louvamos a Deus pela vida da Igreja Batista Sinai de Almadina, que é uma igreja, como nós falamos, uma igreja amorosa, cuidadora, generosa para com os seus, né? Nós louvamos a Deus. Generosidade nos ajuda a aprender a depender da provisão de Deus. Questões a serem discutidas. A gente vai ver aí no versículo 8 ao 11 que Paulo diz assim: e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa semeadura, e aumente os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais em toda beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Então, quando nós temos, né, questões a serem discutidas, quando nós temos a consciência de que tudo pertence a Deus, então tudo que está debaixo da nossa administração nos torna mais conscientes da presença de Deus, inclusive os nossos ganhos, inclusive os nossos bens. Quando nós temos a consciência de que tudo pertence a Deus, né? E aí Paulo disse isso, Paulo alerta a igreja, orienta a igreja e fala assim, olha, aquele que deu a semente a vocês, aquele que deu a semente a vocês para que vocês pudessem semear, que esse Deus, ele multiplique, né? Que ele supra todas as necessidades de vocês e multiplique os seus celeiros e multiplique pão para que vocês tenham sempre em abundância, em suficiência, para que vocês possam assim contribuir cada vez mais. Então, nós precisamos ter, quando nós temos ciência de que tudo pertence a Deus, então tudo que está debaixo da nossa administração nos torna conscientes de que foi Deus quem deu. Nos torna conscientes da presença de Deus. Então, quanto do meu dinheiro eu devo dar a Deus? Quanto desse dinheiro que eu ganho eu devo ficar? Né? Então, é algo que Deus nos convida a refletir. Aí é um desafio, né? É um desafio. Quanto do meu dinheiro devo dar a Deus versus com quanto do dinheiro de Deus eu devo ficar. É um desafio, uma pergunta, né? Desafiadora. Né? Quanto do meu dinheiro... Na verdade, isso aqui é até um desafio, porque quanto do meu dinheiro eu devo dar a Deus é o seguinte, aquilo que você dá além do dízimo, né? São as ofertas que você dá, que você contribui na casa do Senhor. E quanto do dinheiro de Deus eu devo ficar? Tudo é de Deus. Muitas vezes
as pessoas acabam incorrendo em um erro gravíssimo de pegar aquilo que é do Senhor, né? Malaquias diz, olha, roubará o homem a Deus? Em que vocês estão roubando? Em dízimos e ofertas assadas, né? Então muitos acabam pegando daquilo que é do Senhor. Na justificativa de que não, mas Deus entende. Deus entende, Deus sabe. Aí faz um empréstimozinho daquilo que é do Senhor e atrai a ação do devorador, do gafanhoto. E aí, se nós atentarmos para o que Paulo está ensinando, Paulo diz o seguinte, ora, aquele que dá a semente, aquele que te dá saúde, que te deu o dinheiro, que permitiu que você ganhasse o que você ganha no final do mês, ele também dê para vocês pão, dê para vocês o que comer e multiplique mais e mais aquilo que você ganha. Então, que os vossos frutos aumentem e os frutos da justiça, né, esteja aumentando na sua vida e fazendo você prosperar. Então, como reflexão, o autor aqui ele traz um texto, a fonte desse texto é Puritano Anônimo do século XVII, e ele diz o seguinte: um cristão anônimo do século XVII entendeu o sentido dessa dependência, e aí ele ora ao Senhor assim, e essa é a oração que esse cristão anônimo do século XVII faz ao Senhor ao compreender que tudo pertence a Deus. Quando tu quiseste me conduzir, eu tomei o controle da minha vida. Quando tu quiseste me governar, eu dirigi a mim mesmo. Quando tu quiseste cuidar de mim, eu me bastei a mim mesmo. Quando eu devia depender de tuas provisões, eu me abasteci de mim mesmo. Quando eu devia estudar, amar, honrar e confiar em ti, eu trabalhei para mim mesmo, falhando e corrigindo as tuas leis para concordarem comigo em lugar da tua busquei a aprovação dos homens. Eu sou por natureza um idólatra. Senhor, meu maior desejo é levar meu coração de volta a ti. Convença-me de que não posso ser meu próprio Deus ou me fazer feliz a mim mesmo, nem ser meu próprio Cristo para restaurar minha alegria, nem ser meu próprio Espírito para me ensinar, me conduzir e me dirigir. Ajuda-me a ver que a tua graça age por meio da aflição providencial, para que, quando meu dinheiro for Deus, tu me jogues para baixo, para que, quando meus bens forem meus ídolos, tu os faças voar para longe de mim, para que, quando o prazer for para mim, tu o tornes amargo. Quando o prazer for tudo para mim, tu o tornes amargo. Afasta-me do erro, do olhar, da curiosidade, do ouvido, da avareza, do apetite, da luxúria do coração. Mostra-me que nada destas coisas pode curar uma consciência ferida, sustentar um esqueleto cambaleante, segurar um espírito desviante. Então, leva-me para a cruz e me deixa lá. Muito, muito interessante essa oração e que muitas vezes acontece conosco. Quantas vezes Deus nos quis conduzir e nós procuramos tomar o controle das nossas vidas? Quantas vezes Deus nos quis governar e nós procuramos dirigir a nós mesmos? Quantas vezes Deus não quis cuidar e nós simplesmente nos bastamos de nós mesmos? Quando deveria depender das provisões, aí ele fala que nós muitas vezes nos abastecemos de nós mesmos. Quando deveria se submeter à providência de Deus, procurou suprir os seus desejos. Quando deveria estudar, amar, honrar, buscar a palavra de Deus, procurou trabalhar para si mesmo. E quando procurou, ao invés de buscar a aprovação de Deus, de estudar, de corrigir, procurou trabalhar e ler a palavra de Deus de forma que essa palavra se encaixasse na sua vida. Quantas pessoas não leem a palavra de Deus e estudam essa palavra para que essa palavra venha se encaixar
nos seus desvios, né? Nos seus desvios, nos seus pensamentos torpes. Quantas vezes nós não usamos a palavra de Deus para justificar atos impensados? E aqui essa oração deste homem, quando ele tem a ciência de que tudo pertence a Deus, ele diz: olha, Senhor, afasta-me do olhar do erro. Então, quando o dinheiro for tudo para mim, tira esse dinheiro de mim. Quando o prazer se tornar um Deus para mim, faz esse prazer ficar amargo, né? Quando os meus bens forem tudo, leva os bens de mim, para que eu não possa pecar contra ti. Mas, Senhor, me leva para a tua cruz, né? Que eu possa estar sempre aos pés da cruz. Não é pecado de forma nenhuma nós termos bens. Não é pecado de forma nenhuma nós sermos ricos, termos em abundância. Olha que a oração de Paulo era que os irmãos tivessem em abundância, né? Que pudessem ter em abundância. Que Deus multiplicasse os celeiros dos irmãos, né? Essa é a oração de Paulo. E a gente vai ver que não é pecado. O pecado se torna quando os nossos bens, as nossas aquisições, a nossa vida se torna para nós um Deus, ocupa o lugar de Deus em nossas vidas. E nós precisamos dar a primazia a Deus. A generosidade, ela promove o quê? Gratidão entre nós. E aí, 2 Coríntios 9, versículo 12 e 13, Paulo diz assim: porque a administração deste serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também é abundante em muitas graças que se dão a Deus. Visto como prova desta administração, glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo, pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos. Então, questões a serem discutidas. A generosidade praticada com alegria, ela gera no coração de quem é abençoado por ela um sentimento de gratidão a Deus. A generosidade, quando ela é praticada com alegria, ela gera no coração daquele que recebe e daquele que dá um sentimento de gratidão a Deus. E aí o autor faz uma pergunta aqui pra gente. Você se considera uma pessoa generosa? Pensa aí um pouquinho. Você é generoso? Justifica a sua resposta para você mesmo aí. Então, generosidade motiva as pessoas a orarem por nós. E aí nós vamos ver que Paulo, ele ora pelos irmãos. E pela sua oração por vós, tendo de vós saudades, por causa da excelente graça de Deus que há em vós. Graças a Deus, pois, pelo seu dom inefável, né? Então, Paulo, ele ora a Deus, ele agradece a Deus pelo dom inefável de Deus e pela igreja ser uma igreja generosa. Então, se nós queremos que as pessoas orem por nós, nós precisamos aprender a ser generosas com essas pessoas. Nós precisamos aprender a ser bondosas com essas pessoas. E as pessoas irão sempre lembrar de nós para estarem orando por nossas vidas. Então, não espere muito para ofertar. Não deixe passar as oportunidades de praticar a generosidade. Não espere muito para ofertar, né? Tanto na casa do Senhor quanto para com o próximo. Se você pode dar, é porque Deus te deu para dar. Glórias sejam dadas a Deus por isso. Glórias sejam dadas ao Senhor. Então, para terminar, vivência de experiências concretas. Desses conselhos descritos por Paulo, qual conselho você acha mais difícil de ser seguido? Pensa aí um pouquinho, né? Desses conselhos que nós aprendemos aqui a ofertar com alegria, com relação à generosidade, né? Com relação a não sermos avarentos, com relação a amarmos o nosso semelhante. Então, desses conselhos que Paulo nos deu, que nós aprendemos hoje, qual conselho você acha mais difícil de ser seguido? E por que é difícil seguir esses conselhos? A nossa oração esta semana, a nossa atividade, né, do nosso espaço de oração, reservado para oração, esta semana é confessar a Deus os nossos pecados
e perdoar aqueles que nos ofendem. Nós precisamos ser vigilantes para resistir às ciladas do maligno. Nós precisamos orar para Deus, nós precisamos perdoar as pessoas, né? Aqueles que nos ofenderam. Nós precisamos estar vigilante para resistir às ciladas do maligno. Muitas dessas ciladas que são colocadas em nossas vidas se diz em relação aos nossos bens, né? Diz muitas vezes em relação à avareza, que muitas vezes acaba tomando o coração da pessoa. Então nós precisamos ter cuidado com esses sentimentos que permeiam muitas vezes os nossos corações. Então, nosso muito obrigada. Que Deus continue abençoando grandemente a vida de vocês. Que este dia seja um dia maravilhoso na presença do nosso Deus. Que você tenha uma semana de paz, uma semana tranquila. Que uma semana abençoada por este Deus maravilhoso. Esse Deus que é o Jeová Jireh, que supre as nossas necessidades. E que, acima de tudo, sejamos gratos ao Senhor por tudo, por todas as coisas. E vamos continuar assim, orando, e convidamos a você, né, a estar conosco logo mais, que Deus tenha uma palavra do seu coração para o nosso coração, às 19h30, de forma online, nas plataformas sociais, ali pelo YouTube e pelo Facebook. Hoje nós não teremos culto no templo, né, pastor? Tendo Almadina a definição daqueles que ocuparão as cadeiras no Executivo e no Legislativo, né? Exatamente. Nós já teremos a definição daqueles que ocuparão a cadeira do Executivo e do Legislativo, mas, acima de tudo, nós precisamos ter em mente aquele que ocupa a cadeira e o trono no nosso coração, né? Então, nós precisamos buscar a presença do Senhor, e Deus tem uma palavra maravilhosa para o seu coração, às 19h30. Se você não se inscreveu no canal ainda, Batistas de Almadina, se inscreva, tá? Nos ajude aí, compartilhe, para que a palavra de Deus chegue a mais pessoas. E o nosso muito obrigada. Vamos continuar orando, porque juntos em oração nós somos mais fortes.